Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Momento com Deus. Meu nome é o Everton Luiz Prates, homem ao máximo da Poliana Macedo Zuliani, e nós somos casados para sempre. E hoje estaremos aqui com o nosso amigo Ronaldo Ribeiro, um amigo meu em particular, aonde estaremos tratando de assuntos que são totalmente voltados para o Senhor. E como nós temos isso em comum, é um momento muito especial para nós. Espero que vocês desfrutem e possam vir junto conosco nessa jornada. Você está no podcast Momento com Deus. Eu me chamo Moisés Raposo, eu sou homem ao máximo da Sabrina Deoclésio, nós somos casados para sempre e sou pai para toda a vida de João Paulo, Anne Gabriele e Maria Clara, do projeto Homem ao Máximo, com o tema Qual é o meu problema, Ronaldo? E hoje nós precisamos tratar a respeito disso. Seja muito bem-vindo para nós começarmos. Eu agradeço, pelo convite de estarmos aqui para falarmos da palavra do Senhor. E é um tema muito necessário para este último momento que nós estamos vivendo, onde a humanidade ela tem sofrido uma ação poderosa do problema chamado pecado, né? E, e a gente está aqui para falar isso à luz da palavra. Maravilha, Ronaldo. Pois é, pessoal, é uma série que nós estamos desenvolvendo aí com vocês. E nesse terceiro episódio, Ronaldo, esse tema, qual é o meu problema? E aí eu te pergunto, tem uma síndrome que iniciou-se há muitos anos, né, como a síndrome da Playboy, e que hoje está evoluindo, né? O que você tem a dizer para a gente a respeito disso? O que é uma síndrome? Síndrome da Playboy? O Moisés, a gente fica assim, nós que conhecemos a palavra e que ela é a fonte de inspiração nossa, né? Ela é a base de tudo, ela é o único livro de regra de fé. Então, não é nós responder essa pergunta pelo aquilo que eu acho, que é aquilo que eu penso, porque nós, como seres humanos, nós temos uma mente pensante e fértil, cada um tem a sua. Mas nós temos a Bíblia, que é uma palavra absoluta, que é o ensino absoluto de Deus. Então nós não poderíamos responder uma resposta dessa dentro daquilo que eu acho que você pensa, porque o que você acha que você pensa é a sua verdade. Mas existe a verdade absoluta de Deus e que a gente vem vendo que é profético, que a Bíblia fala que nos últimos dias o pecado ele se multiplicaria, a iniquidade se multiplicaria. Não que não existia pecado, sempre houve lá no Jardim do Éden, aconteceu isso, mas a gente vê uma evolução nessa hora do pecado, que originou, quando a gente for trazer um pouco atrás, a gente vai ver a origem do pecado, quando Deus ele determina para os primeiros moradores da terra, Adão e Eva, e que poderia desfrutar de tudo que tivesse, que estava ali no jardim do Éden, mas que não comesse daquela árvore do bem e do mal, do entendimento. Então, era questão de obedecer. E ali eles houve uma voz estranha, que é a voz da serpente, que é uma tipologia do adversário com a carne nesta hora que fala, e induziu que ela comesse, que ela tornaria como Deus, né? Não morreria. Então, essa é a ação do adversário. Ele é enganador. E dali para frente a gente veio vendo uma evolução, o pecado se evoluindo, o homem se distanciando de Deus, desobedecendo ao Senhor, criando o adversário, criando subsídio para que o homem ele se afaste de Deus, para que ele viva uma vida distante de Deus, porque existe uma coisa que afasta o homem de Deus, o pecado, que é aquilo que nós falamos e que você falou com muita propriedade no nosso episódio lá atrás,
quando você falou que o homem trocou o nome pecado por problema, né? Então, por quê? Porque é mais fácil você falar de problema do que pecado. Porque problema existe vários diagnósticos que se pode ser sarado. Você tem ali um psicólogo, você tem um amigo, você tem uma ONG, você tem um conselheiro, enfim, você tem um monte de situações hoje, de artimanha que o mundo tem montado para resolver problema da humanidade. E aí, por mais que cresça esses grupos com boas intenções, a gente vê que o pecado ele cresce de uma maneira extraordinária. Aquilo que outrora era pecado, aquilo que era feio para a sociedade, aquilo que era desprezado pelas famílias, hoje se tornou muito comum. Então, e aí as coisas vêm surgindo para que o homem fique intertido, para que o homem peque. Quando você fala aí desse playboy, né? É uma coisa a mais. É uma coisa a mais para que o homem saia fora do caminho que Deus traçou para ele, para aquilo que Deus mostrou para ele, para aquilo que Deus tem para ele. Então, todo o intuito do adversário é isto. Ele é um enganador. Ele é o pai da mentira. Ele é um arquiteto do mal, na verdade. Então ele está por trás de toda essa arquitetura com o único objetivo: fazer que o homem se afaste de Deus. Essa inversão de valores, Leonardo, que você citou aí, né? Você acha que isso teve algo específico que fez com que essa era de hoje tivesse voltado dessa maneira, tivesse agindo com o fato de, como que eu digo, de fato, uma inversão de valores mesmo. A pessoa acha uma desculpa em determinadas coisas para justificar certas atitudes. Sim, se você for olhar hoje e perguntar a qualquer um, não, isso é correto? Ele vai montar um monte de desculpa e falar que era correto. Estava conversando com Moisés aqui antes de começarmos aqui, falando da situação do próprio Adão, né? Deus o coloca ele em um lugar que todos nós desejaríamos morar lá. Não tinha morte, não tinha doença, não tinha trabalho, não tinha dor de cabeça, frutos, animais, tudo foi criado para que o homem desfrutasse disso. Mas a gente vê com toda essa estrutura da obra criadora de Deus, não era suficiente para Adão e Eva. E toda tarde, a Bíblia fala que toda virada de tarde, Deus ia lá falar com eles. Porque por mais estrutura que você esteja, por todo momento que você vive, o local que você vive, seja prazeroso, existe uma necessidade dentro do homem que nada pode suprir. As árvores não podiam suprir, os animais, a beleza do local. Havia uma necessidade porque o homem ele tem uma necessidade de Deus. Ele foi criado com essa necessidade. Deus ia lá toda tarde. E quando Adão e Eva desobedecem, que o pecado ele entrou pela desobediência. E quando ele desobedece a Deus, ele perde. E aí, à tarde, no encontro da tarde, Deus está lá. Porque Deus não falha. Deus sabia que ele tinha pecado? Deus sabia. Porque Deus é onisciente. Deus foi lá. Deus ele não falha, porque ele é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. O homem falha, Deus não vai falhar nunca. Chegando lá, no encontro, Adão não estava lá. Aí pergunta a Deus: aonde estás, Adão? Ele estava escondido. Aí eu vou te responder o que você perguntou. Aí começa a desculpa dele. Mas isso Ronaldo, isso é o significado da síndrome? Seria aí, com Adão, a evidência já do início aí da síndrome? Né? Sim, sim. É a origem do pecado, a desobediência. E quando ele desobedece, ele toma ciência de uma coisa que ele não tinha, ele era inocente. Ele toma a ciência do bem e do mal. E aí ele se esconde. E quando ele vai ser apresentado, onde estás, Deus? Ele responde, não, ele estava escondido. Então, quando o pecado ele faz o homem se esconder de Deus. O pecado ele leva o homem a se distanciar de Deus. E aí, o que foi acontecer? Não, a mulher
subdeste. Então, sempre tem alguma desculpa. Sempre vai ter algum argumento, o Everton, você me perguntou isso, para justificar a sua falha. Só que a sua justificativa, ela serve para você, ela serve para o amigo, ela serve para a sociedade, mas ela não serve para Deus. Porque, tudo bem, eu falei isso pro meu amigo que eu errei por esse motivo e meu amigo bateu nas minhas costas. Não, isso mesmo acontece, a gente é fraco. E esses argumentos servem para a sociedade. Para Deus, não. Para Deus só serve uma coisa, o arrependimento. E por isso, então, Ronaldo, é por isso que trocaram a palavra, como nós estávamos falando, trocaram a palavra pecado por problema? Sim. Qual é o sentido disso? Por que fizeram essa troca? Porque o problema é o seguinte, vamos lá, ele criou um problema para ele, que ele não tinha antes de pecar. E aí, qual o problema que ele tinha? Ele estava despido. Aí ele fala o seguinte, estou com um problema agora, estou com vergonha. E aí, o problema é fácil de ter a solução. O que ele pegou? Ele pegou as folhas de figueira e ele tampou a nudez dele. Pronto, resolveu. O problema se resolve com as coisas desta vida. É um jeitinho aqui, é um jeitinho ali, né? Ele usou as coisas da obra criadora e vou me apresentar com Deus, resolvi o meu problema. Me escondi. E quando Deus olha, fala assim, essa solução sua... Para Deus ele não tinha um problema, não, né? Para Deus ele tinha outra coisa. Essa solução sua, ela não é sustentável. Sem validade. Ela não é sustentável, é para um momento. Aí Deus falou assim, você errou, não tem jeito. Aí ele começa a falar, e aí Deus cria para ele uma coisa que não vai solucionar o problema, mas soluciona o pecado, Moisés. O que Deus fez? Já lá na eternidade dele, ele já tinha um plano profético de resgate para o homem. Não era folha de figueira, mas era a morte do primeiro animal. Quando Deus mata o animal, eles fizeram uma tipologia do que viria a acontecer lá no Novo Testamento com a morte de Jesus. Aquele cordeiro, aquele primeiro animal que foi morto ali, já era uma tipologia, estava apontando. O próprio João Batista fala, eis aí o cordeiro. Então, o animal que morreu ali, aí ele mata o animal para tampar a nudez de Adão e Eva. Pronto. Então, foi uma providência de Deus. Então, o pecado, ele só é resgatado, ele só é resolvido quando a providência vem de Deus. Que o pecado só tem uma coisa que resolve, aquilo que vem da eternidade, que é o sangue de Jesus. Jesus, o Cordeiro, morreu. Quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, quando nós entendemos que nós somos pecadores, e aí não é mais problema, Moisés. Quando você entende que você é pecador, você não é mais problema, porque o problema você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra, você vai lá. Mas quando você tem pecado, você só vai naquele que pode te perdoar, que é Jesus Cristo. Mas como diferenciar, mano? Porque eu acho que o grande problema aqui, problema está nisso. Porque, por exemplo, as pessoas elas estão pegando aquilo que Deus trata como pecado e estão dando a esse pecado uma característica de problema. E isso está se tornando cada vez mais comum, até se combatendo a palavra, trazendo uma verdade alternativa, né? Complicando querendo impor certas coisas. Centro desse sentido, em todos os sentidos, né? Como nós estamos baseando aí, né, no livro do Homem ao Máximo, também dentro dessa lição vai trazer alguns exemplos, uns testemunhos, né? E a gente vê assim, por exemplo, uma coisa que está muito comum hoje. Em um desses testemunhos, um líder do grupo de louvor da igreja foi detectado que ele estava tendo uma relação afetiva. Isso chegou até o pastor chamou ele para uma conversa e eles tiveram essa conversa e ele assumiu, pastor, sim, eu realmente tenho um problema, eu tenho esses desejos mesmo, homossexual, mas esse é um problema, mas pode ficar tranquilo, pastor, eu vou resolver esse problema. Pastor, tá bom, entendendo que vamos resolver como? Confessa e deixa. O tempo passou e nada mudou. O problema só aumentou, né? Eu vieram, pastor, ele continua a mesma situação, ele chama
o pastor, e aí quando o pastor vai chamá-lo, você precisa confessar, você precisa se arrepender. Hein? Você pode deixar essa prática que é pecado, para que Deus restaure a sua vida. Ele falou, não, pastor, eu tenho uma ideia melhor. Eu não preciso deixar, mas eu vou tentar levar isso de uma forma melhor, para que não gere tanto escândalo, porque todo mundo gosta de mim, eu sou um ótimo instrumento aqui. E ele foi conquistando parte da igreja para que daqui a pouco a igreja chegasse até o pastor e cobrasse ele que ajudasse o irmão a resolver esse problema. Pastor, você não pode afastá-lo, ou você não pode agir assim, porque ele tem um problema. E a gente está vivendo isso hoje em dia. Esse é um exemplo. Nós temos isso com pessoas que estão com relações fora do casamento, pessoas que têm vícios da pornografia em evidência, que hoje é mais de 90% da população. Então, assim, isso está tudo em evidência. Só que, assim, eles assumem que tem um pecado, porque Não, se não assumiu, não. vai colocar as folhas. É exatamente. É por isso, muitas vezes, a pessoa que ela tem a Bíblia na mão, Moisés, e a Bíblia, assim, ela é um espelho. Não tem jeito. Ela é um espelho. Por que a Bíblia é um livro combatido há anos? Porque muitas vezes você olha no espelho e o espelho reflete em você onde está o seu erro. Aí você fala assim, mas nem toda a Bíblia é de Deus. Esse trecho aqui não é, esse aqui bom. Mas tem homens que escreveram a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um espelho. Ela vai te dar discernimento do que é problema e do que é pecado. Não tem jeito. A Bíblia fala assim, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. A Bíblia, você lendo a Bíblia, você vai ver o seguinte, como nós falamos no começo, o que é pecado? Pecado é aquilo que você desobedece a Deus. É aquilo que Deus fala assim, não faz, você faz. Não quero, você faz. Não é o que a sociedade determina. Não é o que a sociedade prega. Não é o que a sociedade implanta. Porque aí é a resposta que eu estou te falando do que você está me falando. Aí, o que a sociedade ela implanta na mente da pessoa que você tem um problema e que o seu problema não tem problema. É redundante, mas o seu problema, qual é o problema? É em nome da felicidade, é em nome dos prazeres, é em nome de você ser feliz, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. O que tem? Você Então, começa a entrar na síndrome do que tem. O que tem fazer isso? O que tem fazer isso? É muito radical. Nós estamos no século XXI. A Bíblia precisa ser feita novamente, porque ela envelheceu. Vê assim, o Deus que inspirou já não sabia disso, né? Que a Bíblia, o cristianismo pode ter envelhecido, mas o Evangelho não. O Evangelho não envelhece, porque ele é eterno. E ele traz para nós um plano, um projeto de Deus do que você pode fazer, o que você não pode fazer. Não é que você esteja proibido, não. Deus não proíbe ninguém. Deus ele te dá a alternativa de você viver uma vida com Ele. A Bíblia assim, sem santificação, ei, ninguém, não existe meio termo para Deus. Quando ele fala assim, sem santificação, sem, quer ser separado, não é que você tem que você vai ser santo. Não, você tem que lutar contra o pecado. Qual o problema hoje? Qual é a diferença do homem que conhece a Deus, de que tem uma experiência com Deus, para que o homem que não está nem aí para com Deus? É que esse homem ele luta para não pecar. Paulo fala assim: miserável homem que eu sou, faço aquilo que não quero, e aquilo que eu quero não consigo fazer. Ele lutava contra ele não queria ser pecador, mas ele nasceu, nós nascemos contra essa natureza pecaminosa. Todos nós temos um anseio pelo pecado. Quando você aceita Cristo, quando você tem uma experiência com Jesus, você tem que lutar contra aquilo para agradar a Cristo, né? Para viver conforme a palavra do Senhor. então, tendo como base que você utilizou aí falando sobre a Bíblia ser um espelho, então, ou um manual, né, também para nossas vidas. Você acha que a disciplina nas igrejas elas têm sido falhas ou, em alguns casos, até inexistente em algumas congregações, igrejas pequenas, assim? Essa é uma mensagem, se nós formos olhar, é uma mensagem que não atrai multidão.
você pregar que o povo precisa se santificar para ver Deus, é uma mensagem que você não vai atrair multidão. As pessoas Não não. traz ibope, né, Ronaldo? Não, não, Tanto não. que as igrejas que estão em crescimento hoje, Não. elas estão. A mensagem é Claro, prosperidade. claro. Há algum tempo já, né? É Já porque está hoje indo nessa linha. a gente vê um grupo de pessoas que não estão, elas estão preocupadas com plateias, estão preocupadas com clientes, estão preocupadas com seguidores. Mas quando você tem uma preocupação com a alma e com o compromisso do arrebatamento da igreja, do que o homem tem uma experiência com Deus para viver uma eternidade com Deus, aí você vê um grupo despreparado, você vê um cristianismo despreparado, um cristianismo que perdeu o projeto, saiu do rumo, entendendo? Deixou as coisas desta vida entrar. Quiseram imitar as coisas desta vida. Então, por isso que quando eu falo assim, existe o grupo de preparação? Sim, porque só existe uma coisa. A Bíblia fala assim, lá em Apocalipse, que existe duas armas para se vencer nesta hora o mundo, o Everton. E não é as nossas armas. Não é a arma que eu tenho de uma teologia, de uma filosofia, de um conhecimento, de uma mente brilhante. Mas a Bíblia fala que a igreja fiel, ela vai vencer pelo sangue e pela palavra. Então são duas armas. Pelo sangue de Jesus, que é o. Aí entra a palavra do Moisés. O sangue de Jesus, que é o arrependimento do pecado. Porque a Bíblia fala assim, sem sangue não há remissão de pecado. Por isso que Jesus morre. Por isso que ele derrama o seu sangue, que é a sua vida e o seu espírito. E a palavra é o que sustenta, a palavra é o próprio Jesus que sustenta a igreja nesta hora, para ela não perder o rumo, para ela não sair fora do foco do projeto de Deus, que é espiritual. Então, o Espírito Santo, nesta hora, tem feito isso aí. Então, a gente vê mesmo um grupo despreparado, por perder o foco de preparar um povo para morar no céu. Essa é a preocupação. A igreja tem que estar preparada. A igreja ela precisa estar preparada. Ela não pode vir a se preparar, tem que estar preparada. Por quê? Porque se Jesus voltar hoje, ela está preparada, ou se ela ir hoje, ela também esteja preparada. Maravilha. Então, nós queremos, nessa primeira pausa, agradecer, né? Primeiramente aqui a Way Solution, que tem fornecido toda a estrutura aqui para a gravação do podcast. Agradecer também à Igreja Batista Novo Horizonte, do pastor Ebenezer, e que tem colaborado com toda a parte de estrutura aqui de equipamentos, né? Na ajuda de Gustavo Nós e Arthur Pandolfi, na direção aí do Emerson Leal, que tem nos abençoado, né? E o nosso amigo Alisson, da Coach Mark, que tem nos abençoado aqui também com parte dos equipamentos. A VR Digitais, da Verônica, que tem nos ajudado com o brand, cuidado da parte do marketing, né? E primeiramente e exclusivamente a Deus, porque o objetivo aqui é momento com Deus, e se Ele não se fizer presente, nós não teríamos condições Verdade. de falar dele, né? Amém. Ele é o motivo. Pois é, Ronaldo, nós retornamos aqui nessa segunda etapa. Nós queremos falar a respeito de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Eu vou ler aqui agora e você vai comentar a respeito para a gente, né? O texto diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem mesmo comais. Eu não posso mais sentar na mesa do cara que pratica essas coisas, Ronaldo. Olha, a Bíblia fala de uma preocupação de nós discernirmos o que provém de Deus e o que não provém. Então, o texto ele fala de pessoas que se dizem irmão. Então, são pessoas próximas. Hoje nós estamos vivendo, ô Moisés, uma profecia. Nós estamos vivendo, a gente tem visto marcadores proféticos.
a respeito da volta de Jesus. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós temos visto marcadores. E um desse marcador profético é a apostasia. A apostasia. O que é a apostasia? A apostasia não acontece lá no meio da multidão. A apostasia acontece dentro da igreja. Pessoas que viveram uma experiência com Deus, pessoas que andaram com Deus, pessoas que tiveram experiência com batismo com o Espírito Santo, pessoas que tiveram experiência com dons espirituais. Chega um momento da vida deles, eles negam tudo isto. Eles negam a presença de Deus, eles negam as experiências, aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez. Então, a Bíblia fala que nós não devemos, não é que você deve tratar mal essas pessoas, que você deve ser mal educado com essas pessoas, mas a Bíblia fala que não temos que se associar. Por quê? Porque são linguagens diferentes, são propósitos diferentes. A Bíblia fala que a luz ela não combina com as trevas. Conflito, é um Não tem. conflito. Pode andar dois juntos se não tiver de acordo. Então, como é que você vai andar com uma pessoa que não está de acordo com a sua vida que você tem com Cristo? Não há sintonia, né, Não Ronaldo? há. Como é que você uma vida de santificação, está ali lutando para não errar, lutando, não é que você não erre, lutando para não falhar o tempo todo, orando, vigiando o tempo todo, e você vai andar com uma pessoa que se diz seu irmão, mas que pratica a iniquidade. Então não tem como, então não podemos se associar a isso. A gente precisa entender uma coisa. Claro, volto a dizer, você não tem que maltratar ninguém, você não é melhor do que ninguém, você não tem que rejeitar ninguém, mas o propósito seu para com Deus é um, e o propósito dele é outro. Isso tem um objetivo, assim, Ronaldo, de amor, porque a gente percebe assim, o mundo, muitas das vezes, ele vai enxergar isso de forma diferente. Ah, eu era da igreja, depois que eu me afastei, ninguém mais quis saber de mim. E tem toda essa linha de raciocínio, né, que o mundo leva para esse lado, para que a pessoa se sinta como vítima e tudo mais. Quando esse texto ele traz essa revelação, esse posicionamento da igreja em relação a alguém que esteve ali no meio e se afastou, isso é uma prova de amor para que ele entenda que o pecado, que aquilo que ele está sofrendo, aquele afastamento é consequência do pecado e não uma falta de amor da igreja, porque ele tem toda a possibilidade de retornar. Sim. A igreja está ali, todos, ao ele aceitar a Cristo, todos recebem, né? O filho pródigo que nós conversamos aqui, o pai está todos os dias olhando, mas eu saí daqui também da casa e ir lá para comer a lavagem dos porcos juntos, para estar em comunhão naquilo, sair da casa do meu pai para ter comunhão fora dela. Isso, como é que você pode trazer para a gente a respeito disso? A Bíblia fala assim, não vos conformeis com este mundo. Então nós não temos nada com o mundo. Nós não estamos aqui para se associar àquilo que o mundo acha ou àquilo que o mundo pensa. Nós estamos aqui para atender aquilo que o Espírito Santo tem nos mandado. Como volto a dizer, essas pessoas não são nossos inimigos, essas pessoas não são dignas de você falar mal. Não, são pessoas que escolheram o caminho e deixar aquilo que eles viveram, a experiência que eles problema deles. Nós vamos orar por eles, para que Deus salve. Porque a Bíblia fala assim que aquele que volta, Deus não tem prazer na alma que recua, né? Não tem alma. Então, mas a gente não está aqui para o que o mundo vai falar de mim, o que o mundo vai falar de nós. Caleb falou assim, se Deus se agradar de nós. Você está entendendo? A igreja fiel, ela está posicionada em fazer a vontade de Deus, Moisés. Ela não está posicionada, ela não é levada pelo vento. Ah, eu vou fazer aqui porque a mídia fala isso, eu vou falar aqui porque o mundo vai criticar, ou porque vai ter um grupo que vai fazer um protesto. Não, a igreja ela tem uma forma, ela tem uma direção do Espírito Santo, ela está ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tem brindado ela com as doutrinas, com os ensinos. Nós sabemos de onde que nós viemos, nós sabemos onde nós estamos, e nós sabemos para onde nós vamos. Nós estamos definidos. A igreja fiel, ela está definida.
Ela está definida. Então, eu tenho que fazer porque as pessoas vão me achar que que eu estou rejeitando, que eu sou. Não, não, nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem mandado para nós, aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que o Senhor tem orientado. Pronto. Nós somos defendidos pela palavra. E o que você me diz, Ronaldo? Tem um texto bíblico, né? Um outro texto, Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, que eu acho ele muito forte, porque ele faz muitas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, a gente pensar assim, essa pessoa que se afastou, abandonou a fé, que vocês usaram o termo aí, Se apostatou. Se apostatou. essa pessoa que tomou essa decisão, ela conheceu Jesus realmente? Porque assim, ela tem essa aplicação, vai dizer assim, ó, é impossível, pois aquele que uma vez foi iluminado, provar o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caírem sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-se à ignomínia. Então, assim, quando uma pessoa ela realmente se afasta, chega a esse ponto, a gente chega nessa pergunta. O cara, mas ele pregava, ele cantava, ele vivia isso, ele tinha toda essa comunhão. Ele realmente conheceu a Deus? Porque se ele conheceu, eu vou ter que aplicar essa palavra. É melhor, eu às vezes tento acreditar assim, ele acha que conheceu, mas não conheceu. Porque se ele conheceu, essa palavra se aplica a ele. Então essa Vai ter pessoa, um peso enorme. ela não vai ter possibilidades. A Bíblia fala assim, é um texto muito interessante isso daí. A Bíblia fala que aquele que volta à vida passada é como um cachorro. É uma palavra até. É um cachorro que volta para o próprio vômito. Ele jogou para fora o pecado, Deus o perdoou, ele confessou. E lá da frente ele começa a comer de novo. Isso aconteceu, isso. Vamos falar do que Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Deus estabelece ele como rei, ele derruba os altares, Deus estranho, estabelece o reino de Deus ali. E quando ele começa a perder a fé, e quando ele começa a abandonar o projeto de Deus, começa a entrar dentro dele a vaidade, sabe o que ele faz? Ele volta lá para a casa da pitonisa, da feiticeira. Outrora ele tinha expurgado, outrora ele tinha abandonado, mas no últimos dias da vida dele, ele volta a fazer o que? Porque o homem ele perde o discernimento. Vamos ver a parábola das 10 virgens. Vamos ver. Porque para Deus existem duas igrejas: a igreja fiel e a igreja infiel. E a igreja fiel é aqueles que busca a obedecer, a ouvir a voz do Senhor, a atender. Porque não existe fidelidade sem ouvir a voz do Senhor, tá, Moisés? Como é que você vai ser fiel ao quê? Você vai ser fiel à doutrina da sua igreja? Você vai ser fiel ao pastor da sua igreja, à norma da sua igreja? Porque para você ser fiel a Deus, você tem que ouvir o que Deus tem para você. Ele falou, você cumpre, você é fiel. Ele falou para você não fazer, isso é fiel. E como nós ouvimos a voz do Senhor hoje? Através do Espírito Santo. Ele fala, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei meu Espírito. Então o Espírito Santo nessa hora está agindo, ele está preparando a igreja para o arrebatamento. Então você pega as 10 virgens, todas elas adormeceram, só que 5 delas tinha a candeia, o fogo e o reservatório. Elas dormiram. Quando a Bíblia fala assim, quando elas ouviram o grito, o grito de alerta que estava chegando o noivo. É o que nós estamos ouvindo. O Espírito Santo está gritando nesta hora, que o noivo está chegando. Elas acordaram. Quando a Bíblia fala que 5 prudentes e 5 loucas, as 5 loucas, elas entenderam, elas tinham candeia, elas tinham óleo, tinha fogo, mas não tinha reservatório. E as prudentes tinham candeia, fogo, óleo e reservatório. Quando elas acordam, o fogo dela estava acabando. A candeia dela estava apagando. E a candeia ela servia para iluminar o caminho, que você andava à noite, não tinha luz elétrica, mas servia também para se identificar.
As pessoas carregavam perto do rosto e sabia, não, está chegando fulano, porque eu estou vendo, o fogo está refletindo. Né? Tudo isso Conhecido. existe uma tipologia, é o que nos faz conhecer de Deus, não é os nossos atos, mas é a bênção do Espírito Santo, que é a luz que nos faz. Não, fulano ali é um homem de oração, é um homem de santificação. E a Bíblia fala que chegou o noivo, e as 5 prudentes, elas entraram na festa. E as noivas, que, quando elas acordaram, pediram óleo às noivas. Elas falaram, não, porque nós não temos óleo para dar a ninguém. O óleo é do Espírito Santo. João Batista fala isso, ó, vai vir o mais poderoso do que eu, esse vos batizará com fogo. E aí elas saíram para poder providenciar o óleo para a candeia delas, só que já estava tarde. A noiva, um casamento no Oriente, quando o noivo entrava na festa, as portas se fechavam, ninguém mais podia entrar, era uma desonra. Aqui no Ocidente tem aquele charminho de demorar a noiva. Lá não. A noiva tinha que chegar primeiro. Quando o noivo passasse pela porta, não tinha nenhum convidado. Aí ela chega, aí as 5 loucas chega depois que o noivo entrou, bate na porta. E aí ele fala assim: apartai, porque eu não vos conheço. Aí eu estou respondendo a sua pergunta. Aí ela começa a fazer a narrativa dela. Eu andei na sua rua, ela conhecia. Eu comi na sua mesa. Eu falei línguas. Ela tinha conhecimento, só que ela tinha abandonado, ela era imprudente. Então nós estamos vendo um grupo hoje, Moisés, de pessoas imprudentes e que não estão buscando a bênção do Espírito Santo, que é o reservatório, está cheio do Espírito Santo para vencer as adversidades da vida. Então por isso que assim, é impossível. É impossível. É aquele que foi iluminado, aquele que foi. Então, claro, nós somos Deus, o que Deus está falando aí é da economia dele, ele é o juiz, nós não somos juiz para julgar ninguém, para condenar ninguém, se vai ou se não vai. Não é o papel da igreja. O papel da igreja é falar do amor de Jesus, é falar da salvação, falar do projeto. Mas, você me perguntou, eles conheceram o Senhor? Conheceram. Andei na sua rua, comi na sua mesa, mas se tornaram infiel. Porque eu tenho um texto que eu gosto muito que fala assim, Daniel. O último versículo de Daniel fala assim: vai, Daniel, vai até o fim. Porque a sua sorte não está no início, mas a sua sorte está chegar ao fim. Entendendo? Então você viver um momento com Deus é muito bom, mas a sua sorte é você chegar ao fim. Paulo fala: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A carreira acaba, o combate acaba, a fé não acaba. Uma das coisas difíceis, Porque né? a fé é eterna. A fé não é eterna. Manter a perseverança. Né? Perseverança até o fim. Esse é o segredo da igreja fiel. Se manter firme até o fim. O livro de Cantares, que é um livro extremamente profético, por mais que alguns falam que seja carnal, mas um livro extremamente profético, e fala da igreja do momento, fala da igreja que vai ser arrebatada, fala da igreja que ficou até o pós-arrebatamento, e aí o Espírito Santo fala, aí Salomão fala assim, ele compara a igreja com as éguas de Faraó. És tu como as éguas de Faraó. Você pode ler, tem um texto lá que fala isso. Por quê? Porque os animais de Faraó eram animais adestrados para a guerra. Eles levavam espadada e flecha, mas elas não paravam. Elas tinham um alvo. A igreja fiel é assim. Ela foi para as arenas, para as fogueiras, mas ela tem um alvo, ela não vai parar. Ela tem um alvo. Qual o alvo dela? O céu. Ela vai sofrer os abates da vida, ela vai receber o atacado. Por isso que ele compara a minha igreja como as éguas de Faraó. Porque é uma igreja preparada para vencer a dificuldade. Ronaldo, mas isso não. Eu acho que a gente assim, chega num ponto chave, que é a sabedoria humana e a sabedoria divina. Eu acho que chegou assim. O grande conflito desse tempo é que o homem foi buscando conhecimento, e tentando estudar tudo da forma que lhe fosse conveniente, tentando achar meios de justificar as suas próprias escolhas, né? Tentando entender Deus, entender o que Deus estava falando, interpretar aquilo que Deus colocou ali, interpretar para tentar achar a definição dele com a sabedoria humana. E aí, você vai comentar para a gente Tiago 3,
né, que eu vou ler aqui, e ele vai trazer essa definição, porque a Bíblia vai falar sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Seria esse o ponto que chegou hoje e que está trazendo tanto conflito? O texto vai dizer assim, ó: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato e suas obras em mansidão de sabedoria. Deus sempre vai tratar a sabedoria como algo mais importante, porque tem muita gente que conhece tudo. Conhecer é saber. Sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento que você tem, a prática, né? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Nós vamos vendo hoje que a sabedoria do mundo hoje está levando o mundo ao caos, guerras, conflitos, isso porque os homens mais sábios são líderes dos países hoje, são os grandes Referência. poderosos e tal. E o que está ganhando? O país se dividindo em um povo, se dividindo em 50 tribos, centenas de tribos, de um jeito e de outro, em conflito um com os outros, que era para ser um povo. Cristo vem buscar uma igreja. E essa sabedoria humana dividiu a terra em. Desde lá, vamos botar lá na Torre de Babel. Ali a sabedoria humana começou já a dividir o povo. Eu acho que até hoje tem causado essa grande divisão. No mínimo, dividido o homem de Deus. Moisés, a gente não pode assim. Essa discussão ela existe, que é ciência versus fé. Ciência e fé. A fé não anula a ciência e nem a ciência anula a fé. A ciência, nós não podemos ignorar o benefício da ciência, do conhecimento, da sabedoria, as descobertas. Nós estamos aqui falando hoje com uma multidão de pessoas no mundo inteiro pode estar nos ouvindo. É. Então nós não podemos falar que a ciência, que a sabedoria do homem é ruim. O homem está vivendo mais. Nós estávamos vendo uma entrevista aqui de uma doutora falando sobre célula, que a influência de uma reportagem negativa, ela retarda a sua célula lá em 5 horas, né? Fica ali. Então, a ciência é uma coisa extraordinária, só que ela não transcende. Por mais saber que você conhece, por mais que você entenda, ela não vai te levar à eternidade. Quando a gente fala, porque o nosso assunto aqui é espiritual, é o céu. A ciência ela é interessante, mas ela morre aqui. Ela morre aqui. Ela não é infalível. Há anos atrás nós tínhamos uma teoria que os átomos não se dividiam. Aí depois descobriu que se divide, não é isso? Enfim, então você vê as coisas acontecendo, a evolução. Então a ciência é uma coisa maravilhosa. Ela é maravilhosa quando é usado para o bem. Você pega os chineses que inventaram a pólvora, que descobriu a pólvora, o que aconteceu? Então, ele não descobriu para o mal. Você pega o Santo Dumont, que descobriu o avião, e quando eles soltam uma bomba lá em Hiroshima, ele destrói tudo. Você tem um lado bom, você tem um lado ruim, mas a ciência morre com o homem. Ela não te leva a lugar nenhum. Agora, quando nós falamos de fé, a fé não, ela não morre, ela pega você e ela leva você para viver uma eternidade com Deus. Então, que eu atribuo fé à sabedoria de Deus. O servo fala assim, quando ele olha, era um homem culto, se eu não me engano foi Paulo, me ajuda aqui, ele fala, consciência é maravilhosíssima. Não, se eu estou confundindo aqui, e quem pode alcançar? Então, ciência é maravilhosíssima. Ele estava falando de que ciência? A ciência de Deus.
Paulo fala assim, tudo que eu tenho, ele era formado ao pé de Gamaliel, um homem muito culto, tudo que eu aprendi, olha, é como esterco. Porque diante da sabedoria de Deus, você pega Deus, nós não conseguimos explicar Deus. A ciência não consegue explicar Deus. A grande dificuldade hoje é que as pessoas querem chegar a Deus, Torre de Babel, porque tem uma teologia, é mestrado, é doutorado em teologia, e ele descobrir quem é Deus. Deus não se descobre pela ciência. Estava conversando com um colega de trabalho meu, que mora em Aracruz, fui atendê-lo e chegou lá, ele tomou ciência de que eu luto para servir ao Senhor, que eu estava pastor, e ele me chamou no canto, não o conhecia, me chamou no canto e ele fez uma pergunta para mim, Moisés. Ele falou assim: Ronaldo, quero que você me ajude. Ele é uma pessoa, até gerente de um banco, e ele falou comigo assim: eu estou perdendo minha fé, eu queria que você me ajudasse. Isso dentro da loja do cliente, me chamou no cantinho, eu achei estranho, falei, poxa. E o que foi? Porque eu estou fazendo um curso de teologia, não estou falando mal de teologia, de teólogo, e eu estou vendo muitas coisas no campo da ciência, da teologia, que está me tirando a fé. Aí eu virei, ele falou assim, o que eu devo fazer? Se devo parar o curso? Eu falei, não há necessidade de parar, porque o saber, ele não preenche lugar. O saber enriquece. Agora, entenda uma coisa, você não vai conhecer Deus pela teologia. Você não vai conhecer a Bíblia pela teologia. Você vai conhecer a história bíblica. Você vai pegar um versículo, comparar com outro, que nasceu em Belém, que Belém ficava em tal região, e que não sei o que, arqueologia, antropologia, você vai fazer isso aí. Agora, você quer descobrir Deus? Só o Espírito Santo é capaz de revelar quem é Ele. Se você não tiver, se o Espírito Santo não revelar quem é Ele, você não vai descobrir. Então, por isso que você está entrando, porque você está querendo descobrir Deus através da ciência. Então, a ciência do homem, ela não é ruim. Mesmo que você está falando, é claro, quando é para o mal é diabólica, né? Mas a ciência de Deus, ela transcende, ela faz você sair daqui e viver uma eternidade com Ele, né? Hoje mesmo está lá no paraíso comigo, mas meu Deus, que isto? Salteador mas ele reconheceu o pecado dele, né? Ó, nós estamos aqui porque nós pecamos. Então, uma coisa que tem sido muito, muito comum aí, né, que está tratando, então, é o fato de haver a decisão. Então, a gente entende que a sabedoria do homem é muito limitante. E a sabedoria de Deus é perfeita, simplesmente é isso. Então, quando a gente analisa tudo isso, então sempre vai se deparar com a decisão. Seja a decisão de você acreditar, né, ou a decisão de você seguir, né, uma fé, ou até mesmo de se apostatar dela. Então, tudo vai estar em volta da decisão. Mas a gente percebe que tudo isso, com tudo isso, Deus permite ainda que nós tenhamos a possibilidade de nos arrependermos. Então, que palavra que o senhor traria para que de fato isso se enxergasse no nosso meio hoje? Ô, Everton, eu fico assim, a gente fica olhando Jesus falando assim que o pai dele trabalha e que ele trabalha até hoje, né? O céu trabalha em favor do homem por amor. Deus amou muito de tal maneira, o céu trabalha. O Espírito Santo está ali, ó, te conduzindo, falando no seu ouvido, falando no meu. Ei, olha, tem um plano de salvação. Você pode ser salvo. Enquanto o inimigo fala assim, você não tem jeito para você não, você vai morrer, você tem que morrer, tem que se matar. Enquanto o adversário fala para Eva, ei, se você comer, se você desobedecer a Deus, você vai ser tão poderoso como ele. A voz do inimigo. Mas há uma ação poderosa hoje no nosso planeta, nos quatro cantos da Terra, para convencer o homem do pecado, para convencer. E se não, o Espírito Santo não nos convencer do pecado, não tem jeito. Você, por si próprio, não vai chegar.
Mas o Espírito Santo ele está ali operando, ele está indo ali, ele usa um fulano para falar para você. Daqui a pouco você, a pessoa que está ouvindo um programa como esse daqui, daqui a pouco ele, peraí, eu tenho chance para mim. Eu sou um pecador, eu fiz isto, já estou condenado, todo mundo me... Mas peraí, se eu confessar, ele pode me perdoar. E eu posso mudar de vida, eu posso ser perdoado. Mas fulano falou que eu não sou perdoado nunca. Mas Deus perdoa. Por quê? Porque ele mandou o filho dele. O filho dele, que é o Jesus, Jesus, ele derramou o seu sangue. E através do sangue nós alcançamos o perdão. Aí, então há essa operação. Uma operação espiritual, uma operação do Espírito Santo hoje. Não pense nós que nós estamos aqui por mérito nosso, ou porque a gente tomou uma decisão, não, porque o Espírito Santo nos convenceu. Que Não bom foi, não foi eu nós. que escolhemos a voz, né? Ele fala, mas eu Exato. vos Isso escolhi a aí, voz. isso Nós fomos aí. escolhidos e o Escolhido. Espírito Santo de Nos Deus. convenceu. Nos convenceu. Como tem nos convencido todo dia a pedir perdão. O homem sem o Espírito, ele não está nem aí, mas o homem com o Espírito, ele pecou, ele vai. Ele bota a boca no pó, Senhor, tem misericórdia. Eu tenho um texto que eu acho muito maravilhoso, que é o texto de Davi. Todos nós sabemos aqui do erro de Davi. Eu acho também extraordinária a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada, né? Pega um homem como Davi, segundo o coração de Deus, e expõe para ele, ó, ele é um pecador, hein? Ele errou. O único que não errou na Bíblia foi Jesus. Moisés errou e outros, todos erraram. Abraão, chegou e falou, não, ela não é minha mulher não, Sara não é minha mulher não, quase levou o conflito. Então o pecado está ali. E ele, aí Davi peca, esconde o pecado, achou que ele era rei, ninguém ia entender. Aí ele escreve lá assim, fala assim, olha, enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram em mim. O pecado tirou a estrutura dele, a estrutura espiritual de fé, estava sendo Quão forte corrompida, é, né? estava corrompida pelo pecado. Aí quando ele fala assim, quando eu confessei, quando eu confessei o meu pecado, alcançou o perdão. Então, Você citou, Ronaldo, um exemplo, né? Assim, eu não vou conseguir falar com a propriedade em termos de ciências e tudo mais, mas eu pesquisei a respeito e vi que assim, os cientistas aceitaram, depois de muita persistência ali durante uma das amostragens dele, fizeram uma pesquisa sobre a fé. Foram tentar pesquisar, entender o sentido. E em uma amostragem, eles tentaram, como você citou o exemplo ali, existem coisas que estimulam a nossa parte frontal do cérebro, que vai trazer ali esses estímulos e vai destruindo esses estímulos. Todo esse mal, essas coisas ruins, ela vai destruindo. E eles descobriram que o que faz com que essa parte, né, do córtex frontal do cérebro, ela estimule, que ela avance, que ela haja um crescimento ali, né, nesse aspecto. Eles descobriram que a oração eu vi essa e a reportagem também. fé, eles tiveram que assumir que o momento de oração, o cérebro, na pesquisa detectaram que todo o sangue é direcionado para a parte do córtex frontal do cérebro e ali ele faz com que haja uma evolução. E aí é interessante que muita gente entende a oração como algo que simplesmente relaxa, como se fosse uma meditação, e não, na verdade é o oposto. Ela não relaxa, ela estimula. Ela trabalha a parte estimulativa do cérebro. Por quê? Porque a oração ela te leva à fé. Então ela trabalha algo que vai te. A pessoa termina de orar, ela sai fortalecida, com garra para enfrentar. É uma pessoa que tem um câncer, que está prestes a morrer e está vivendo uma vida de oração e tem força para lutar contra o câncer. É a outra que o marido abandonou, a mulher abandonou, que o casamento está tudo destruído. E o pessoal fica, gente, como é que está aquela pessoa? E ela sai de casa glorificando com os filhos, vai para a igreja. Como que essa pessoa tá vivendo desse jeito? Aquela fulana tá desempregado, marido desempregado, não tem dinheiro para nada. Como é que tá sorrindo desse jeito? E as pessoas assim não conseguem compreender humanamente falando. E na verdade, todos que estão nos ouvindo hoje e nós aqui sabemos que quantas dificuldades nós passamos, mas que ao cair de joelho nos pés de Jesus, conversar com ele,
recebeu o Espírito Santo. Você levanta dali igual um leão, fortalecido para A enfrentar resposta. tudo. A resposta está ali na comunhão. O Espírito Santo te traz algo que não tem remédio, que não tem médico, que não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem nada. É simplesmente o poder. Um dos heróis da fé, não vou me recordar aqui o nome dele em específico, mas escreveu uma frase. Quando eu passei um processo de depressão há uns anos atrás, e foram 8 meses de cama, e na minha luta contra aquilo, eu lembro que eu peguei e descobri que ele teve depressão também. Ele teve essa parte. Eu falei, como que ele lidou com isso? E aí na história ele conta que toda vez que a depressão vinha, o pânico, muitos sabem aí que é a doença do momento, né? A crise de pânico vinha, o que a gente faz? A gente quer remédio, a gente quer entrar no quarto, a gente quer ser tratado, é aquele desespero, né? A crise do pânico é a ânsia de morte. E quando ele sentia isso, como é que ele resolvia? Ele se dirigia para o bosque sozinho e passava 3 dias e 3 noites de oração e jejum. E perguntando como, nesse momento, a pessoa ela precisa de ter cuidados. E ele escreveu uma frase. E essa frase eu repeti ela durante todo o meu tratamento para que eu fosse curado. A frase que ele escreveu foi assim: para que sentimento quando se existe fé? Se a fé não puder superar o sentimento, nós não estamos falando de algo sobrenatural. Sim, sim. Então é isso. Toda vez que você tiver um problema, que você tiver, não sei qual é o seu problema, mas não importa o caos que você esteja vivendo, a fé supera qualquer sentimento. E eu falo uma coisa, Moisés, endossando o que você está falando aí, a fé, ela é um agente de união do homem para com Deus. A fé, ela faz você viver na direção do Espírito. Porque existe, se você for olhar, existe dois conceitos sobre fé. Tem a fé histórica, que é aquela pessoa que crê muito, tem fé que o time dele vai ganhar, tem fé que vai chover, tem fé que vai colher muito, tem fé que vai dar que o serviço dele vai dar certo, que a empresa é uma fé histórica. É histórica, morreu, acabou aquilo ali. Que ele vai passar no vestibular. Agora existe uma fé que a Bíblia fala, que é a fé que faz você ouvir a voz de Deus. Aí você pega lá em Hebreus, você vai ver. E pela fé, Abraão entregou seu filho. E pela fé, Abel sacrificou o cordeiro. A fé era a fé que a Bíblia fala que ela não é histórica. Qual foi a fé de Abraão, de Abel? Ele descobriu o segredo. Ele lembrou o que Deus tinha feito lá com o pai dele, quando o pai dele tinha pecado, errado, e qual foi a providência que Deus tinha tomado para tampar a nudez dele. E quando Deus falou assim: eu quero uma oferta sua de Caim e Abel, ele entendeu. Aí Abel vai lá, Caim vai lá e pega dos frutos da terra e oferece. Com boa intenção. Só que com boa intenção ele não alcançou o projeto. Porque a obra de Deus não é com boa intenção, com caridade. Ou Oração, né? nós entendemos o projeto, aí Abel vai lá e pega uma ovelha e oferece. Deus aceitou. E lá no Hebreu fala assim: e pela fé Abel, por quê? Movido pelo Espírito, Abel entendeu o que estava no coração de Deus. Quando ele oferece o cordeiro, ele estava apontando, estava dentro do projeto de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, há a fé histórica, que é muito bom, isso é motivador, é um agente motivador, é um agente que faz você. Mas existe uma fé que fala assim: vai, Abraão, sai da terra. Abraão era um homem bem financeiramente, uma família bem miúda ali, bem estabelecida. Aí Deus falou assim: você vai sair daí. Pega a sua família, para onde? Não sei, mas vai sair. E pela fé, Abraão obedeceu. Ó, aí, para onde que eu vou? Não, não sei. Pela fé, pega aqui. Aí, pela fé, Daniel fala assim: Daniel vai para a cova dos leões. Precisava? Não, eu vou trancar a janela aqui e vou orar escondido, ninguém vai ver, não. Eu oro 3 vezes, vou orar uma. Mas pela fé ele manteve o padrão dele, orar. Então, é uma fé que não é nossa, que não nasceu com um homem,
O homem, fulano tem muita fé. Mas Deus fala assim, ei, faz isso. Ele não faz. Não é para fazer isso, ele não faz. Ele tem fé muitas vezes para andar quilômetros, mas ele não tem fé para ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito. Esse tipo de fé é diferente quando se trata de nós mesmos e quando você coloca tudo na direção do Senhor, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, né, o Ronaldo, o que eles descobriram? Eles descobriram que Deus não estava dando a eles uma sugestão. Deus estava dando a eles uma ordem. Pronto. Ele Eu está no acho, comando, né? porque eu acho que muitos hoje falam, eu tenho fé, mas que você Quer comandar a tem que Deus? tomar uma decisão. Você pergunta aqui para o pastor, você pergunta para o conselheiro, você pergunta para um amigo, depois você abre a Bíblia, deixa eu ver o que Deus vai falar. Exatamente. Agora eu vou decidir qual que é a melhor para mim. Eu trato Deus como um conselho, ou como uma sugestão. Não, a Bíblia está até sugerindo que a gente faça isso, mas eu acho que tem situações que é ou que não é. Eles entenderam o seguinte: Deus deu uma ordem. Pronto. E Deus está no ordem comando. é para ser obedecida. E aí Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, tem um dos textos, né, muito forte. Porque Deus, ele quando dá uma ordem, ele não dá uma... Primeiro, ele dá uma ordem, não é uma sugestão. Segundo, não é para amanhã, é para hoje. Terceiro, a consequência também não é para frente, é agora. E aí nós vamos ver. Veis aqui hoje, tenho proposto vida e o bem, morte e o mal. Portanto, eu te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, para que vivas e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra que irás possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzidos para te inclinarem a outros deuses e os servires, então eu vos declaro que hoje ainda certamente perecereis. Não prolongarei os seus dias na terra que vais passando ao Jordão, para que entre nelas a possuir. E ponho o céu e a terra hoje como testemunha contra vós. E tem, né? Vai seguindo, mas a gente percebe o peso da palavra, né, Ronaldo? E você vê uma coisa, como é que você foge do céu e da terra? Porque é um testemunho contra você. Tá embaixo e em Não, cima. é um testemunho que você foi te proposto o poder de definir se você quer o bem ou o mal. Você Decisão. amanhã você não pode falar que você não teve oportunidade. Algum momento da sua vida você teve uma oportunidade. Então, eu tive uma experiência, eu ainda estava jovem, e se converteu um rapaz da nossa igreja, proprietário rural, como meu pai também era, e eu tinha uma preocupação, porque eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos, em 1974. E quando eu me converti, eu falei assim, será que alguém falou de Jesus para o meu pai? Será que meu pai teve oportunidade? E essa pessoa se converteu na igreja e descobriu que eu era filho de Marculino. Falei, tá, que ele já tinha vindo de outra denominação para a nossa igreja, não tinha se convertido, tinha trocado de igreja, na verdade. E aí eu falei para ele, falei assim, pai, conheço. Mas pai, já falei muito de Jesus para o seu pai. Então, as oportunidades, ela tá ali. Então, Deus, ele pega um testemunho, o céu e a terra, que eu te propus a vida e a maldição. Aí a gente vai voltar lá, quero fazer o fechamento, Moisés. Quando já Adão estava no Éden, no paraíso, ele é expulso. O pecado dele tira o direito dele de morar ali. Não foi Deus. O pecado dele, a escolha dele, o levou a se afastar do paraíso. Então, a sua decisão tem um peso. A sua decisão, ela tem uma consequência. Você decidiu, você tem o direito de decidir, você tem o direito de escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte. Mas existe uma sentença. O que você plantou, você vai colher. Ele escolheu, ele saiu. Aí quando você olha lá no Apocalipse, agora capítulo 2 e verso 7, ele fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele saiu porque eles ouviram a voz do adversário. Eles foram expulsos, o pecado entrou pela desobediência. Aqui no Apocalipse ele fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e quem vencer, comerá da árvore da vida que está no paraíso. Então, Uau. porque você sai, você é expulso porque o pecado ele tirou, porque senão eles iam comer a árvore da vida e o pecado ia ser eterno.
Deus expulsa, coloca ali um anjo no caminho, uma espada flamejante, para que eles não tivessem acesso ao paraíso novamente, não voltassem para lá. Deus guarda. E aqui o Senhor fala assim: quem tem ouvido, aí o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando. Aí entra a fé, a obediência, a direção. Paulo fala: não mais vivo eu. Não sei, foi Paulo que falou isso? Sim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Peraí, ele não tinha mais vontade? A vontade dele agora é do seu Senhor. O que eu vou escolher? Ele escolheu bem. Ele escolheu a vida. Então, Decidiu quem pela vida. perder a sua vida aqui, porque o evangelho hoje, Moisés e o Everton, ele é de conformismo. O que é mais prazeroso, as pessoas vão se ajeitando, mas o evangelho é de dor, hein? É de renúncia. É de sofrimento, cruz, é de de morte. renúncia. Não tem evangelho, não tem salvação sem renúncia, sem nascer de novo. Um evangelho que você pode fazer tudo, você pode usar tudo, você pode estar onde você quiser, você pode praticar tudo. É o evangelho que está sendo pregado. É o cristianismo que está sendo pregado aí. Evangelho não, o cristianismo está sendo pregado aí. Ele aceita. Agora, o evangelho genuíno, não. O evangelho genuíno você tem que mudar de vida, tem que transformar. Aí acontece. Lá ele fala assim: quem tem ouvido, ouça. Aqui você foi afastado pela desobediência e aqui você vai entrar no paraíso pela obediência. Olha a reversão. A desobediência te levou para fora do paraíso. A obediência vai fazer você entrar no céu e comer da árvore da vida. Excelente. Entendendo? Então, a escolha é minha, a escolha é sua. Aí você. Por que a espada é flamejante ali? Tudo que está na Bíblia existe um significado profético, nada é histórico, ele é profético. Muitas vezes a gente não alcança, não é o momento de alcançar. Mas quando Deus coloca a espada ali, estava sendo guardado ali. O caminho do Éder já estava apontando para Jesus: eu sou o caminho. A espada fala da palavra do Pai. E flamejante, que era o fogo que estava ali na espada, a ação do Espírito Santo. E virá o mais poderoso do que eu, que vos baterá com fogo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o homem ele só vai ter acesso à árvore da vida se passar pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Pai coordenou todas as coisas. Você vê a dispensação do Pai no Velho Testamento. Depois você vai ver a dispensação do Filho no Novo Testamento. E agora nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Não que o Pai e o Filho estão de braços cruzados, mas a dispensação agora é do Espírito Santo, preparando a igreja, adornando a igreja. A mesma situação do moço mais velho de Abraão, quando foi buscar a noiva para Isaac. Eliezer, que era a tipologia do Espírito Santo, ele vai lá trazer a noiva. O Espírito Santo veio preparar a noiva para encontrar com Jesus, com o Filho. Então, E, escolha. Ronaldo, e assim, a gente precisa entender que hoje, com o Espírito Santo de Deus que Jesus deixou para nós, para nos convencer, para nos mostrar, para nos consolar, ele se tornou advogado. Nós estamos vivendo no tempo da graça, que o Espírito está nos ajudando. Jesus é advogado que está ali perante o Pai, né, combatendo o nosso pecado pelo sangue, ou seja, pelo que ele cumpriu ali na cruz. Mas eu fico imaginando, você já imaginou um dia o seu advogado se tornar juiz? É o que vai O acontecer. juiz que vai julgar um dia foi seu advogado. Como se defender? Que é aquela parte um dia. Como? Se o advogado que conhece minhas provas, que sabe tudo, agora ele é juiz, ele está aqui. Bom, Ronaldo, eu advoguei para você durante toda a sua vida, tenho aqui todas as provas contra você. Se o processo está na minha mão. Só que hoje eu sou advogado, hoje eu sou juiz. E hoje eu vou ter que te julgar pela história que eu conheço muito bem. Como é que lidaremos perante o Senhor nesse dia? Primeiramente, o juiz ele vai precisar de algumas testemunhas para poder consolidar o erro da pessoa. Ele vai chamar o céu e a terra. Para testemunhar. Para testemunhar que você um dia entrou na igreja ou que Deus mandou alguém falar para você de um amor incondicional de Deus e que você falou não. Essas duas testemunhas, por isso está ali. No dia do juízo, essas duas testemunhas vão estar lá, contra mim e contra você. Você vai estar lá na frente Você não está à frente do advogado mais. O advogado, Jesus fala assim: filhinho, não pequeis.
Ele fala isso, filhinho, não pequeis. Pecado é abominável a Deus. Mas se você pecar, porque ele sabe da nossa fraqueza. Se você lutar, e você se deslizar involuntariamente, eu vou ser seu advogado. Eu vou lá, meu pai, morri por ele. Aqui, ó, vou mostrar minha mão, o sangue que eu derramei para comprar. Eu vou derramar aqui, ó. Eu tenho um argumento forte que meu pai. O sangue eu derramei por ele, hein? Ele pediu perdão, o coração dele é sincero comigo. Mas quando ele for juiz, ele vai chamar as testemunhas, ó. Peraí, você. E aí não tem mais jeito, é o tempo da graça. O tempo da graça se foi, não há mais há de salvação. A Bíblia fala que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, né? Então nós vamos estar diante de um trono, de um juiz, onde vai ser julgado. Então é esse o momento. Agora, E assim, Ronaldo, é, eu vejo que tudo que Deus deixou pra gente, tudo que Ele pede para nós fazermos, Ele fez primeiro. Acho que ele vai dizer assim: eu sou o caminho, Ensinou pelo exemplo, né? eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Texto conhecido por todos. Porque hoje nós estamos entrando aqui, talvez muitos vão ouvir, vão entrar nos argumentos, conhecimento humano e divino, mas vamos para Jesus. Eu sou o caminho. Ele foi o caminho. Ele veio como homem e marcou o caminho da terra para o céu, até a sua ascensão e voltar para o Pai. Qual foi o caminho que Jesus percorreu? O Gólgota. Foi a cuspido, via dolorosa. humilhado, espancado, coroa de espinho. Bom, mas não, eu estou sofrendo, mas o fim vai ser de vitória. Tá, qual foi o fim de Jesus? Foi na cruz. E aí Deus falou o quê? Pega a tua cruz e siga-me. Seguir por onde? Por qual caminho que ele percorreu com a cruz? Morte. Gólgota. E aonde termina a cruz? Na cruz. A própria cruz que ele trouxe e ele morreu lá. E não Eu foi uma não morte sei qualquer, que né, mano? evangelho. Eu tô falando, que evangelho é esse? Porque Deus está dizendo, eu sou o caminho. O caminho está traçado, é só ir na vida e percorrer o caminho dele até o quê? Até a morte. Aí vai ver Paulo falar, aquele que perder a sua vida, Ganha lá. porque a glória que Deus está prometendo, a vitória, ela é após a morte. Ela é uma glorificação após você morrer. Então talvez você está aí passando por uma prova, luta, o caos está acontecendo aí, entende? Está chegando na cruz. Está sendo humilhado? Estou humilhado, não aguento mais. Está no caminho. Estou sendo cuspido. Está no caminho. Não, já estou me crucificando, eu não aguento mais, vou perder minha vida. Opa, você já está pendurado lá na cruz. Aguenta mais um pouquinho. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A questão é o que você falou, Ronaldo. O problema é que esse caminho, esse plano de evangelho, é isso que Jesus estabeleceu para quem está nos ouvindo hoje e está entendendo que esse é o evangelho, não é essa conversa que estão falando, que você vai viver bem aqui, que você vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. O evangelho é cruz e morte. Esse é o evangelho. Você que está nos ouvindo hoje precisa entender que só vai conseguir cumprir esse evangelho e morrer se for por meio do Espírito Santo. Porque esse plano é revelado por meio do Espírito. E nós vamos ver lá os próprios discípulos num tempo que andaram com Jesus, comeram com Jesus, viram milagres, ceiaram com Jesus. Quando Jesus revela o plano, eis que irei morrer. Não, você não vai morrer. Deus, vocês não entenderam nada. Então a gente percebe, vocês estão comigo até agora e não entenderam nada. E vamos ver depois que Jesus morreu, quando eles entenderam o plano, qual foi o fim de todos eles? Se converteram ao Senhor, E né? morreram por Cristo. Agora eu estou disposto a seguir esse evangelho, sabendo que o fim dele é entregar a minha vida, é morrer, é renunciar. Então, renunciar. em cima disso, Ronaldo, traz um resumo pra gente, entende? Para as pessoas entenderem, dentro desse contexto, que nós estamos aqui falando do evangelho de Cristo. E muitos estão muito conflitados, talvez, nesse momento, porque o cristianismo que é pregado não é esse mais. Talvez eles possam lembrar, quando foi a última vez que eu ouvi uma palavra que eu vou morrer, que eu vou sofrer, que eu vou ser crucificado? Faz tempo que não fala mais sobre isso.
porque não é a palavra. Mas o que você tem para deixar para essas pessoas hoje que esse é o evangelho genuíno de Deus? Hoje, o que eu tenho a deixar para todos que estão nos ouvindo, que nós estamos vivendo um momento da oportunidade, que é o tempo da graça, que independe do que você fez, do que você está fazendo, se você se arrepender e confessar ao Senhor o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. E que sem perdão, sem arrependimento, você não vai encontrar com o Senhor. Sem santificar, ninguém verá o Senhor. Então, oportunidade. Há uma palavra genuína, que não é minha, que não é da igreja A, da igreja B, mas é uma palavra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ele está falando para você e para mim que o momento é o momento de buscarmos a Deus. É o momento de nós nos aproximarmos dele. Porque uma porta está para se fechar, que é a porta da graça. Então, como nós falamos no texto, a oportunidade é para todos. Escolheis o caminho do bem, do mal, a vida ou a morte. O testemunho está ali. Agora, a decisão é sua. Ele fala assim: escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua casa. Ele te dá uma dica: escolha, pois, a vida, mas ele não pode escolher por você. É você que vai escolher. Então, como nós falamos, o cristianismo ele aceita argumento, ele aceita ser maquiado, ele aceita opiniões, ele aceita ser mudado. O evangelho não. O evangelho ele é genuíno, ele veio do céu, ele é intacto, Deus não permite, não vai mudar. O mesmo evangelho que foi pregado lá 2000 anos atrás é o mesmo que está sendo pregado hoje e mudou vida lá no passado, está mudando vida hoje. Alimentou a alma lá no passado, está alimentando porque ela é atual. Porque ele veio da eternidade. Foram 40 homens inspirados por Deus que partiram, mas a palavra de Deus ela está ali. Ela está ali nos consolidando. Então o momento é oportuno hoje. Busque o Senhor. Caia aos pés do Senhor. Peça ao Senhor uma bênção para a sua vida. Porque o tempo é do pré-arrebatamento. Nós estamos vendo os períodos do breve, do cedo vem, que Apocalipse fala, as profecias estão aí, os eventos, os sinais em Israel, o sinal do mundo físico, o sinal do mundo da igreja, na vida da igreja, está aí. Só quem não está vendo, quem não quer. A notícia está sendo anunciada aí pelos meios de comunicações. Por quê? Porque Jesus está voltando. E você e eu não podemos ser pegos de surpresa. O maior inimigo do homem é o elemento de surpresa. Vou até fazer uma citação aqui, com todo respeito, aos que morreram lá na Torre Gêmea dos Estados Unidos. Foram pegos de surpresa. Se eles soubessem que o avião ia se chocar naquele dia, ninguém iria para lá. Mas eles foram surpreendidos. Se aqueles que estavam lá no tsunami soubessem que aquela onda ia vir, ninguém iria viajar para lá. Eles foram surpreendidos. E que a volta de Jesus não seja uma surpresa para você. Então, por isso essa palavra, por isso que o Espírito Santo está assim, acorda, busca. Porque quando Jesus voltar, e vai ser no piscar de olhos, você não pode ser surpreendido no fato de não ter ido e ficar. Essa é a minha palavra. Amém. Poxa, queremos agradecer, ó, por mais uma vez estar participando aqui conosco, nos dá o privilégio da tua presença e de falarmos algo que nós de fato amamos mesmo, que é tratar da palavra do Senhor. E mais uma vez, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Ronaldo. E a vocês, eu agradeço também por ter nos acompanhado até aqui. Eu não posso deixar, né, de estar pedindo também para que vocês sigam conosco, né, sigam o canal, né, comentem, compartilhem, porque vocês vão estar ajudando também. A gente está transmitindo a palavra do Senhor, né, a muitos lares. E também eu quero deixar aqui o nosso convite para o próximo episódio, aonde estaremos recebendo uma pessoa muito querida aqui, né, meu pastor em particular, pastor Ebenezer Ferreira, e conto com vocês. Ele é pastor da Igreja Batista do Novo Horizonte, e fica aí o nosso convite. Muito obrigado. Maravilha. Também quero agradecer aí o Ronaldo, o Everton. Esse momento com Deus foi maravilhoso. E que Deus continue nos abençoando fortemente. E para você
que ouviu o conselho do nosso Ronaldo, nosso querido Ronaldo, e que você que é cristão e que Deus falou com você, você entendeu que você não tem um problema, que você tem um pecado, nós deixamos para você Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É só isso que vai te curar. Que Deus te abençoe. Amém. E te guarde. Nós agradecemos a todos. Ok.